Uma das coisas que me deixou impressionada nessa nova leitura que eu fiz de O Nome da Rosa foi perceber, e já deveria ter percebido, mas eu me dei mais conta desta vez, foi perceber que você tem não só dentro da história um romance que gira em torno de uma biblioteca labiríntica, mas que você também percebe, à medida que você vai lendo o livro e chega até o final, que existe uma outra biblioteca por trás de O Nome da Rosa, que não está explícita dentro da história, seria uma biblioteca implícita, que é a biblioteca que provavelmente, aliás, provavelmente não com toda certeza, o próprio Umberto Eco consultou, leu, conferiu, estudou para compor o seu livro. Porque, embora seja uma obra de ficção, é um romance histórico. E ele usa muitos elementos históricos, sociais, culturais, da política, da economia, da teologia e da filosofia da época na qual o romance se passa, que a ação se passa em 1327, na Baixa Idade Média, para criar o romance, para escrever a história, para criar aquela trama, o porquê daqueles conflitos, porquê que aqueles personagens têm aquelas opiniões e se comportam daquela maneira. E aí eu fiquei pensando, reparando nisso, nossa, quanto esse cara não deve ter lido para escrever um livro dessa envergadura. E aí eu fui olhar nas minhas estantes, na minha biblioteca, as fontes primárias, né? Aqueles livros que você vê os personagens citando, ou discutindo, ou mencionando, ou fazendo até aquela alusão, seja ao autor, seja à obra ou a ambos, e as chamadas, vamos dizer, fontes secundárias, que são aqueles livros, não seriam esses que eu tenho, mas esses servem para alguns aspectos, aqueles livros que Umberto Eco deve ter consultado, lido, para poder criar aquela infraestrutura que apoia a história que ele está contando em O Nome da Rosa. E aí, nas fontes primárias, a gente tem autores e obras. Em primeiro lugar, a Bíblia. Você tem frequentes citações, por exemplo, do livro do Apocalipse, e isso é bem importante dentro do romance. Você tem citações do Evangelho de Mateus, e você tem pelo menos mais um livro mencionado aqui claramente, no Nome da Rosa, que é o Cântico dos Cânticos. Tem um capítulo em que um personagem começa a citar um versículo atrás do outro do Cântico dos Cânticos. Também Aristóteles, com a sua poética, que tem uma grande importância dentro do romance. Boécio, que é um autor muito citado dentro do Nome da Rosa, mais de uma vez. Essa aqui é a sua obra mais famosa, A Consolação da Filosofia. Mencionado ou aludido sem dizer o nome, mas a gente percebe que é dele que está se falando. Dante, e não apenas a Divina Comédia, que é citada assim, ainda que não com esse nome, mas as suas outras obras, Banquete e Monarquia. Muito especialmente Monarquia, porque é uma discussão sobre uma nova visão sobre governo, sobre Estado. Tomás de Aquino, né? Que é muito mencionado em O Nome da Rosa, se fala muito dele, às vezes se fala com grande reverência, mas também tem um personagem que fala dele com grande ressentimento e reserva. Quem leu sabe quem é. E neste livro aqui, Cultura e Educação na Idade Média, a gente tem uma série de textos dos autores daquela época, né? Aí a gente tem textos do Bernardo de Claraval, que é mencionado, do Isidoro de Sevilha, do Tomás de Aquino de novo, de alguns textos anônimos que eram famosos naquela época, e do Boécio outra vez. Nas fontes secundárias, seriam aqueles livros, não são esses, né? Mas que tratam desses assuntos que estão dentro de O Nome da Rosa. A gente tem, eu estou até relendo, a questão das universidades que são mencionadas, porque elas vão surgir na Baixa Idade Média e chegarem ao seu auge no final do século XII e crescerem ainda mais no século XIII, que é quando se passa... no século XIV, aliás, que é quando se passa a história, em 1327, e aqui o Legoff se detém
no surgimento das universidades, na figura do intelectual, né? E uma coisa que a gente percebe muito no romance, aquela desconfiança que várias autoridades da igreja têm em relação às cidades. Porque agora o foco do conhecimento não são mais apenas as grandes bibliotecas nos conventos, nos mosteiros, nas abadias, mas também nas universidades e no fato de que você tem uma nova classe surgindo, que é a classe dos comerciantes, que é a burguesia. E à medida que as cidades renascem por causa do comércio, você tem as pessoas se deslocando para as cidades. E aí você percebe o Nome da Rosa, aquela desconfiança básica que muitas autoridades da igreja tinham em relação às universidades, especialmente os que viviam no campo, como os monges e os abades. A gente tem o abade, por exemplo, fazendo algumas observações negativas sobre as cidades, né? Até porque onde há cidades há mais pecado. Essa é a visão. Outro livro interessante é esse aqui de uma autora brasileira, Maria Cristina Seixas Villani, Origens Medievais da Democracia Moderna, que eu preciso reler mais uma vez, que ela vai se deter em 2 pensadores medievais que são figuras dentro de O Nome da Rosa, o Guilherme de Ockham, ou William de Ockham, e o Marcelo de Pádua, porque eles vão apresentar novas propostas quanto ao tipo de governo que deve haver, né? Mudar o poder, e aí, segundo essa autora brasileira, você já vê sinais daquilo que a gente entende como democracia na obra desses autores, no Marcílio e no Ockham. Eles não são personagens de O Nome da Rosa, mas eles são personagens aludidos frequentemente pelo personagem principal, pelo Guilherme de Baskerville ou William de Baskerville, que está sempre mencionando ou o Marcílio ou o Ockham como amigos pessoais dele. Também a questão da espiritualidade e das heresias. Quem viu o filme ou leu o livro sabe que essa é uma questão bem importante dentro de O Nome da Rosa, além das outras coisas que aparecem ali, né? Você tem uma discussão grande sobre isso através das situações e através do histórico que aparece em alguns diálogos sobre as heresias. Aí nesse livro da Teresa Aline a gente tem um levantamento das heresias medievais, inclusive várias que são citadas no livro, e aqui a questão da espiritualidade na Idade Média mesmo, como às vezes essas coisas caminhavam juntas, porque às vezes algumas figuras que buscavam mais intimidade com Deus, às vezes saíam da ortodoxia. Em alguns casos, não era sair da ortodoxia, como a gente vê em O Nome da Rosa. É o fato deles se afastarem daquela visão oficial da igreja instituição. Isso é sempre incômodo para a igreja instituição, como quem leu o livro ou viu o filme sabe. Esse aqui é um livro curioso, As Utopias Medievais, também de um autor brasileiro, Hilário Franco Júnior, em que ele fala de várias utopias que graçaram na época da Idade Média, e uma delas aparece referida mais de uma vez em O Nome da Rosa, que por causa da fome que às vezes havia em certas regiões da Idade Média, né? Em algumas das partes da Europa, que às vezes passava uma fome muito grande, havia uma carestia muito grande, havia essa utopia do país da cocanha, aquele país da abundância em que você tinha comida em tudo quanto era lugar. E aparece mais de uma vez uma referência no Nome da Rosa ao país da cocanha, que era uma das utopias medievais, devido aos períodos de carestia e de fome que a Europa atravessava nessa época. E por fim, isso aqui que é quase um compêndio, Filosofia na Idade Média, do Etienne Gilson, em que a gente tem capítulos dedicados àqueles pensadores que são discutidos, que são pensados, que são mencionados e que fazem parte de assuntos discutidos e debatidos dentro de O Nome da Rosa. Aí a gente tem, claro, Tomás de Aquino, a gente tem Pedro Abelardo, a gente tem Boécio, mais uma vez, a gente tem Guilherme de Ockham ou William de Ockham. Enfim, isso aqui é muito bom até para a gente entender de que é que aqueles homens estão falando, os teólogos e os filósofos dentro de O Nome da Rosa. E para finalizar por completo, um apanhado de como era a visão de mundo do homem medieval com o nosso C.S. Lewis em A Imagem Descartada. Isso aqui é muito bom.